Graça e paz, povo de Deus, pela misericórdia do Senhor e por sua infinita graça, nós podemos compartilharmos neste momento a palavra do Senhor, mais uma vez. A você que está no seu lar, aonde quer que você esteja, que Deus abençoe você grandemente, abençoe seus familiares, que o Senhor restaure a sua saúde, que o Senhor restaure a sua fé, que o Senhor entre grandemente com providência na sua vida, na sua casa, e que os seus sonhos estejam depositados aos cuidados do Eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo pode e que tudo sabe. Falemos com o nosso Pai Celestial. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nos encontramos aos seus cuidados e sob o seu governo. E debaixo da autoridade do Senhor e da Tua palavra, na ministração do Teu Santo Espírito, nos colocamos em ato de humildade e submissão para sermos ministrados pela palavra do Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, por meio das Escrituras Sagradas que o Senhor nos deixou. Pai amado e querido, visita cada um, Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja num leito, Senhor, hospitalar, seja, Senhor, no asilo, esteja no presídio, onde quer que essa pessoa esteja, meu Deus, e qualquer que seja a sua dificuldade ou a sua necessidade, que o Senhor esteja, meu Deus, com o teu olhar de amor, de misericórdia e compaixão, olhando para essa pessoa, que o teu Espírito esteja visitando, que a obra do Senhor esteja acontecendo, que o poder sobrenatural do Senhor esteja alcançando essa pessoa agora, e que ela possa sentir o toque do Senhor, e que ela possa sentir o renovo do Senhor, que ela possa sentir a virtude do Senhor, agindo na sua vida, transformando a sua vida e lhe abençoando conforme a bênção que o Senhor queira lhe proporcionar neste momento, nesta hora. Essa é a nossa oração, meu Deus, em teu nome, Jesus, glorificando a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus ou São Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Lembrando que Mateus é uma continuidade do Sermão do Monte que começa do capítulo 5 e estende-se até o capítulo 7. E nós estaremos então meditando acerca do que Jesus fez ao sentar ali naquele monte chamado Monte das Bem-aventuranças ou das Beatitudes, o Monte do Sermão, ou o Sermão do Monte, assim por bem dizer. E ali Jesus sobe para ensinar aos seus discípulos e, juntamente com os seus discípulos, aqueles que estavam ali para ouvir a sua palavra. Então, leamos o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e, então, cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Meus irmãos, minhas irmãs, aparentemente são palavras bonitas de aconselhamento que Jesus nos deixa naquele dia, sentado ali naquele monte, digamos assim, no declínio daquele monte. Mas a gente precisa
meditar um pouco no que Jesus quer nos dizer acerca dessas palavras que nós contextualizamos como versículos de 1 a 6 aqui no capítulo 7. Jesus está dando orientações, Jesus está dando padrões de conduta moral para princípios de elevação espiritual. E qual era a finalidade de Jesus quando ele senta ali, né, à beira daquele monte, ou no declínio, ou na descida daquele monte, para falar para aquela multidão? Ele quer que aquele povo entenda a questão da moralidade, a questão de princípio de espiritualidade, a questão de princípio do ter vida com Deus, do viver a vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus. Só para enriquecimento de conhecimento, lembremos que Jesus está falando a um povo muito devoto à lei de Moisés, ou à Torá Moshe, né? E este povo, após ter recebido os mandamentos, os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, através da pessoa de Moisés, e ao longo da história até chegar a Jesus, esse povo, eles conseguem estabelecer 613 mandamentos, né? Ou o que eles chamam o que nós chamamos de 613 mitzvot, que são 613 mandamentos da lei de Moisés, que, de acordo com a tradição, estava dividida em 2 tipos de mandamento: um de obrigação e outro de proibição, né? Ou mandamentos positivos mandamentos positivos e mandamentos negativos. Os positivos, mitzvot AC, do tipo faça. Então, mitzvot AC, do tipo faça, ou seja, faça, é obrigação, isso é obrigado, isso precisa ser feito. E ele tinha uma conexão de mais ou menos de padrão moral em que deveria ser feito, em que a pessoa, se não fizesse isso, a pessoa estaria em falta. E os negativos, que eram o mitzvot lo ta'ase, quer dizer, do tipo, não faça. Então, esse não faça, isso não faça, isso não pode ser feito, que é o mandamento de proibição. Então, a gente tem aqui, dentro da Torá Moshe, que é a lei de Moisés, os 613 Torá Mitzvot, que é os mandamentos, e Jesus, então, dentro desse cenário histórico, Jesus ele começa a ensinar ali ao pé daquele monte, no qual ele começa a dar recomendações, pois 613 mandamentos eram muitas orientações, visto que lá no Monte Sinai, Moisés só recebe 10. E esses 10, eles vão criando, digamos assim, emendas, eles vão criando esclarecimentos, reflexão de pensamentos, construção de ideias, e chega a uma totalidade de 613. E torna-se torna-se um código de constituição, um código constitucional do judeu, que ele tem que obedecer, que ele tem que cumprir, que ele não pode falhar com aquilo, que está dividido aqui em 2 etapas. Uma de obrigações, você tem que fazer, e de proibições, você não pode fazer. Então Jesus ele sobe no monte e começa então a falar. E no capítulo 5, Jesus já começa falando, lá no capítulo 5 de Mateus, ele começa falando, né, acerca, vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha, um pouquinho de paciência, meus irmãos. Então, Jesus fala das bem-aventuranças,
que são aqueles conselhos de bem-aventurado, né? Aqueles que suportam, aqueles que estão ali, naqueles perfis a qual Jesus está falando, e ele continua falando acerca de outras orientações como fazer caridade, como orar, como jejuar. E aí Jesus continua ainda orientando, falando sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, as nossas ansiedades e inquietações pelas necessidades da vida. E no capítulo 7 especificamente, que é o qual nós estaremos agora fazendo uma reflexão da leitura, nós então estaremos assim concluindo o que Jesus está ensinando. E já que li o texto como tal, está literalmente escrito, agora o lerei na compreensão das Escrituras. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Porque com o juízo com que vocês julgarem, julgarão vocês também. E esse juízo será da forma, com a intensidade, com o desejo que vocês querem para o outro. Ou seja, quando você olhar para a limitação, para a dificuldade, para o problema do teu irmão, estando o teu irmão no caminho do erro, estando o teu irmão em um comportamento aqui enquadrado desde do capítulo 5, aqui, e chegando até o capítulo 7, você vê que teu irmão está fora do padrão moral, vivendo dentro de uma conduta fora da comunhão com Deus. Então você começa a questionar. Ou você está vendo a pessoa em um cenário de espiritualidade e você começa a julgar aquela pessoa não pelo padrão da Bíblia, não pelo que a Bíblia diz que a gente deve fazer, mas pelo que você acha que é certo ou que é errado. E aí você começa: como é possível? Como pode? Não, isso não está certo, não pode ser desse jeito. Mas não tem que ser desse jeito. A palavra de Deus é que nos muda. A palavra de Deus é que nos transforma. A palavra de Deus é que faz com que nós tenhamos um olhar de amor, um olhar iluminado pelo Espírito Santo, um olhar cheio de compaixão, não um olhar cheio de crítica, não um olhar cheio de acusações, um olhar cheio de inveja, um olhar cheio de crítica ao sucesso do outro. E é isso que Mateus 7, do verso 1 ao verso 6, vai estar nos falando. E no verso 6 vai estar nos dando um fechamento de tudo isso. Então, olha só, é muito comum você ver pessoas dizendo assim: eu tenho fé em Deus, que Deus há de trazer sobre essa pessoa todo mal que ela está fazendo sobre mim. Eu sempre costumo orientar as pessoas que quando se invoca a justiça divina, devemos pensar e estarmos prontos a entender que também somos pecadores. Que a justiça divina ela começa dentro da casa de Deus e se estende como exemplo da casa de Deus para aqueles que não estão ainda dentro da casa de Deus. Então nós, que somos sal da terra e luz do mundo, quando não conseguimos ser esse sal para ter equilíbrio e tempero e ser essa luz para refletir exemplo de luz para caminho a ser seguido, e nós então invocamos que Deus, por um momento de fraqueza ou por índole mesmo comportamental, a gente dá uma daqueles dois discípulos que diz assim: quer que a gente peça que se chova fogo do céu? E Jesus diz: não é assim, vocês não estão entendendo. Cada coisa tem o seu tempo. O tempo de Elias era aquele. O meu tempo é diferente. E o que eu passo para vocês é um ensinamento diferente. É uma vivência comportamental diferente. Então, na medida em que você invoca o juízo, a justiça de Deus, para resolver o seu problema, porque você se sente de alguma forma prejudicado, de alguma forma você se sente em sofrimento, aborrecido pelo seu irmão, entenda que Deus vai julgar tanto teu irmão no erro dele, quanto você também no teu.
Não, você não vai estar isento da justiça de Deus, não, porque ela já está sobre você. A partir do momento que você coloca o Senhor como juiz, ele vai julgar o outro e vai julgar você. Por quê? Porque você executou juízo primeiro. Você está julgando o seu irmão quando, na verdade, deveria buscar meio de ajudá-lo. Sabe por quê? Partindo da premissa ou do princípio de que você já passou por ali. E que, não conhecendo a verdade, você também cometeu muitos erros porque estava vivendo na mentira, na ignorância. Mas ainda assim, conhecendo a verdade hoje, a sua paciência é curta, tal como aquele homem que devia muito e teve a sua dívida perdoada, mas não perdoou aquele que lhe devia pouco. E foi hostil, foi grosso, foi ignorante, foi impiedoso. Não teve misericórdia. E aqui no versículo 1 fala-nos isso. No versículo 2 também diz que da forma como eu desejo bem ou mal para o meu irmão, isso será também para mim. Porque quando eu quero o bem do outro, eu cresço junto com ele, porque eu amadureço em misericórdia, em compaixão, eu amadureço em praticar a palavra de Deus. E aí no versículo 3 diz assim, quem é você que repara as fraquezas, ou os tropeços, ou os erros do teu irmão, e esquece que você tem a mesma natureza? Não, mas eu não sou mais assim porque agora eu sou de Jesus. Eu não sou mais assim porque eu estou filiado à denominação tal. Eu não sou mais assim porque eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou ativo nos trabalhos da minha denominação, da minha congregação. Eu sou uma pessoa, como se diz a palavra bonita, proativa. Então eu posso sim, eu tenho sim essa experiência ou essa bagagem para olhar para o outro, para o meu irmão e dizer assim, olha, você está em falta, você precisa ser corrigido, você precisa estar orientado. É verdade, mas tudo isso tem que ser feito no amor, tudo isso tem que ser feito na palavra de Deus. Tem que ser pela orientação da palavra. E pela orientação da palavra, você não faz ninguém sofrer. Porque a palavra não te faz sofrer. A palavra te livra do sofrimento. Se você, pela palavra, faz com que o outro sofra, essa palavra que você profere, ela não tem o Espírito de Deus nela. O Espírito Santo não está nesta palavra. O Espírito Santo não usa a sua palavra para magoar, para ferir, para diminuir, para inferiorizar ninguém. O Espírito Santo, ele vem com a sua palavra, primeiro, para nos tirar da morte. Segundo, para nos dar vida. E terceiro, para que essa vida seja abundante aqui e na eternidade. O Espírito Santo não te instrumentaliza para que você, por meio dos seus lábios, profira uma palavra que vai magoar, matar seu irmão, colocá-lo em situação, em condição moral, espiritual, pior do que ele já está. Ele já não está bem. Ele precisa que você o ajude. Ele não precisa que você o critique. Ele não precisa que você aponte o dedo na direção do rosto dele e lhe mostre aquilo em que ele já sabe que ele está arruinado. Ele precisa que você o ajude, sabe por quê? Porque você sabe como é isso. Você já experimentou isso. Antes de conhecer a salvação em Cristo Jesus, você trilhou esse caminho também. Caminho de lama, caminho de pecado, caminho de cair e não saber como levantar. E, em verdade, até hoje, tropeçamos e caímos, mas a mão do Senhor nos levanta. Então, como você pode dizer que seu irmão precisa se consertar, se você que tem que dar o exemplo, não se conserta? Como que você quer ver um cisquinho que está no olho do seu irmão, se você tem um olho cego, ou uma catarata no teu olho, ou, vamos dizer assim, uma vara de bambu no seu olho? É lógico que o cisco que Jesus está falando aqui não é o cisco literal, mas é a forma como a gente enxerga o erro do outro, o defeito do outro, e não enxerga o nosso defeito. E Jesus está falando a um povo que conhece mandamentos, 613 Torah Mitzvot, ou seja, 613 mandamentos.
Jesus está falando de um contexto de pessoas que vivem debaixo da tutela ou da curatela de mandamentos. Então, ele não está falando a pessoas que não conhecem mandamentos, que não conhecem leis. E dentro dessas leis, muitas leis é transmitida de forma oral, acompanhada de um peso de tradição muito grande. Nós também não somos diferentes. Dentro dessa condição, nós costumamos querer pôr nossos costumes e tradições naquilo que Deus não pôs nada. Porque a palavra de Deus, ela é para salvar todo aquele que crê. Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E aí continua dizendo assim, conserta a sua vida. Ao invés de julgar teu irmão, seja exemplo. Viva esse exemplo. Dê exemplo. Para que olhando ele, a tua vida, ele deseje ter essa vida também. E não se trata de inveja. Se trata de mostrar o quanto Deus é verdadeiro, presente, vivo e fiel, e está na nossa vida operando. E no versículo 6, que eu quero fechar, diz assim, não deis, ou não deem, não dão, né? Não deis aos cães as coisas santas, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Meus irmãos, religiosidade. Religiosidade é um mal, é uma desgraça, é uma lepra que destrói qualquer tipo de comunhão. Na verdade, a religiosidade não permite nem que a comunhão exista. Você sabe por quê? Porque a religiosidade faz com que você viva um padrão inalcançável, que você deseja mostrar uma moralidade que você não consegue viver. E aí Jesus aqui ele chama assim hipócrita, falso, mentiroso, dissimulado, né? Dê exemplo, mostra a sua conversão, que o pecador então seguirá o caminho que você o quer conduzir, né? E aqui ele diz assim, não joguem aos incrédulos as coisas santas, não dê aos incrédulos as coisas santas. O que é coisas santas? Seu corpo é santo, porque você é templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que vive para sempre. Seu corpo é santo. No entanto, o que você tem feito com o seu corpo? O templo onde você congrega é um lugar santificado. A oração, a liturgia do culto, seja na leitura ou no louvor. E o que você tem feito com o templo do Senhor? Será que você não tem trazido para dentro do templo do Senhor costumes mundanos, achando que o templo do Senhor está mal enfeitado ou mal ornamentado e que ele precisa de um toque a mais, porque ele está com um toque a menos? E aí você começa, dentro da sua visão, né, do que é certo e do que está faltando, do que está incompleto ou defeituoso, você começa a querer trazer para dentro do templo coisinhas, né, ou aquilo que você acha que vai fazer com que o templo esteja de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com a santa e preciosa e perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí você começa trazendo o quê? As coisas infiéis para dentro do lugar onde deve haver fidelidade. Você está dando aos infiéis aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Quero pedir perdão a vocês porque eu tive problema com a conexão, né? O aparelho no qual também faço a transmissão e a gravação dos vídeos, ele já não está tão bom assim, né? A bateria já é uma bateria já recondicionada, então a gente teve aqui uma perda na transmissão. E de modo que eu estou gravando agora segurando em mãos o celular para a gente concluir o que a gente estava meditando na palavra de Deus no capítulo 7 de Mateus, no versículo 6, né? Aonde diz lá, não dê aos cães as coisas santas e nem lançai aos porcos as vossas pérolas. Estava falando que as coisas santas é o teu corpo,
o templo, é a forma como você conduz a sua vida, é a forma como você se posiciona de forma a dar exemplo para as pessoas que estão te observando, a forma como você lida com a santificação da sua vida, com a preciosidade do amor de Deus, da palavra de Deus na tua vida, que já tem feito trabalho de transformação, te condicionado a um viver de moralidade, dignidade, santificação na palavra, e aí você começa a profanar isso, trazendo para a tua vida, trazendo para dentro do templo onde você congrega, coisas que contaminam, que adoecem a comunidade, que adoecem a conduta, a moralidade, a espiritualidade da forma como você está ali se comportando, se portando, se posicionando diante do Senhor. E lançar as vossas pérolas aos porcos é você entender que você tem dons do Espírito Santo para servir a Deus na igreja. E quando você não serve a Deus com esses dons, obviamente você serve aos demônios. Porque porcos, se cães aqui são pessoas infiéis, incrédulas, escarnecedoras, como diz o Salmo 1, como Davi diz lá, que ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né, dos zombadores de Deus. Então, cães aqui são pessoas infiéis. E porcos aqui são demônios, ou pessoas instrumentalizadas pelo demônio. Então, não deem aos cães as coisas santas. Ou seja, como é que você vai dar alguma coisa aos cães? Né? Trazendo com que esses infiéis, eles possam contaminar aquilo que Deus santificou para você viver. Né? Você tem que levar a santificação pela palavra aos infiéis e não ser infectado pelo pecado e pela má conduta dos infiéis. E as pérolas, joias, né? A gente, se for pensar em pérola como uma joia preciosa, a gente vai entender que há um trabalho para se pegar uma pérola, para se tirar de dentro da ostra. Há todo um sacrifício. E você vai dar isso de mão beijada para que os demônios eles venham instrumentalizar. Porque se você não está na instrumentalidade do Espírito Santo, você acaba na instrumentalidade de forças demoníacas. Então, lançar as vossas pérolas aos porcos é você pegar seus dons e não submetê-los à igreja, a Deus, e você usá-los de forma indevida, em que o inimigo, ele vem, o diabo, Satanás, ele venha pegar esses dons, cegando você e usando as suas habilidades, as capacidades que Deus te deu para servi-lo, e você começar a servir os demônios. Que por um tempo você vai achar até que está bem, que está sendo bem sucedido, que está conquistando, que está alcançando os seus objetivos, a realização dos seus sonhos, mas depois você começa a ver que a cobrança é cara, que o preço a se pagar é muito caro e não há como pagar esse preço. E por fim, alguns até morrem nesse processo sem salvação, na condição de perdição eterna. Então, o que eu quero desde já, falar com você, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, é que não lance aos cães as coisas santas. Não dê o seu corpo para a infidelidade. Não lance a sua vida, a sua casa. Não traga para dentro do que Deus santificou as coisas impuras. Não use os dons que Deus te capacitou para as coisas mundanas, mas use para o crescimento da igreja, para o crescimento das pessoas que formam a igreja do qual você está inserido, que é o corpo de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus possa estar te abençoando grandemente. Né? Mais uma vez peço aos irmãos que me perdoem
o celular já não está bom, a bateria é recondicionada, né? Não foi nem a internet que faltou, foi a bateria que acabou mesmo, porque era uma bateria recondicionada, então ela não dura mais como a original, né? Mas se Deus quiser, Deus vai estar dando condição, a gente vai estar vendo a viabilização para poder estar ajeitando isso e estarmos, né, gravando novos vídeos. Pode ser que em função disso eu demore um pouquinho a gravar vídeo, mas se Deus quiser e Ele quer, a gente vai estar aqui compartilhando conhecimento. Ninguém sabe mais que não precise aprender, né? Ninguém sabe menos que não possa ensinar. Porque a palavra de Deus, a todos, de igual modo, nos dá sabedoria, entendimento e fé pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te cure. E a você que me pediu oração, eu tenho orado por você. Se você crê, como disse Jesus, você crê? Se você crê que Deus é poderoso para fazer isso, então eu te digo, meu irmão, minha irmã, Jesus já fez. E não é porque você me pediu, é porque Ele já te vê há muito tempo. Ele já tem se compadecido de você há muito tempo. O ato de você se dirigir a mim e pedir oração, e pedir que eu ore, e pedir que eu interceda, você só está mostrando a Deus que você crê que Ele é poderoso. Não que eu seja alguma coisa. Então, em nome de Jesus, né, creia e receba a tua bênção. Creia e já seja tu abençoado como é. E santifique tua vida. E santifique os dons que Deus te deu para servi-lo e servi-lo por excelência. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus, que a graça, que a somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo, seja conosco, Igreja de Deus em toda a terra, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.